Pessoal, hoje tenho um vídeo para levantar o astral de vocês. Minha equipe acabou de me enviar esses vídeos. Eu normalmente não acompanho Milo Yiannopoulos, mas aparentemente ele destruiu o Islã. Então vamos dar uma olhada. Enfim, como qualquer conjunto de ideias, o Islã é uma religião. Meu Deus, está tão diferente. Conjunto de ideias que merece análise. Analisei e achei insuficiente, falta algo. Em todo lugar onde há Islã, você encontrará mulheres oprimidas. Em todo lugar com Islã, você encontrará Hã? o que... Você está usando um hijab nos Estados Unidos da América. O que há de errado com você? Que bom que você recebeu muitos aplausos. Sabe, sempre que alguém diz, eu sou empoderada, eu coloquei esse hijab por vontade própria, então eu digo, sério? Então tire, veja o que acontece. Então, se você é livre para colocar, também deveria ser livre para tirar. Vamos lá, faça isso. Vamos ver o que acontece. Viu? Você não é livre. Pare de mentir para nós. Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, vocês deveriam expulsá-la. Olha só, olha como eles são ferozes. Eles querem te calar no grito dizendo: Ela grita Estados Unidos, mas não faz parte desse time, e sim do Islã, do time de Maomé. E eu não estou tão impressionado. Bom, vamos lá. Vamos mudar de assunto. Se você não se importa com mutilação genital feminina, não se importa com casamentos forçados, não se importa com ácido sendo jogado no rosto das suas irmãs islâmicas, não se importa com nada disso. Tudo bem. Vamos falar sobre ela ter soltado uns palavrões. Olha só, ela quer devorar ele vivo. Em vez disso, dias. Em 12 países islâmicos, eu poderia ser morto por causa da minha sexualidade. Isso está certo? Gente, 100 milhões de pessoas vivem em países onde é ilegal ser homossexual. Todos esses países são islâmicos. Isso não é uma coisa do ISIS. Você sabe, você verá gays sendo jogados do telhado em territórios controlados pelo ISIS. Mas isso não tem nada a ver com terrorismo. Isso faz parte da cultura muçulmana dominante. Sua religião faz isso em qualquer lugar onde existe. É uma ameaça existencial para pessoas gays. Você não liga pra gays, ela só responde, ok. Vamos lá, vamos discutir isso na Síria? Eu não sei. O Islã não pertence ao Ocidente, não pertence a nenhuma sociedade livre. O Islã nem deveria ter lugar em países muçulmanos no século XXI, mas, você sabe, não podemos fazer nada a respeito. Não podemos tirá-los do Islã à força. Já tentamos, mas geralmente tem o efeito contrário. No mundo inteiro onde há Islã, há mulheres oprimidas, homossexuais mortos e casos de estupro coletivo. Esse fenômeno de estupro coletivo familiar envolvendo pais, irmãos e primos só ocorre em culturas islâmicas. Isso aconteceu em Rotherham, Reino Unido, e o establishment liberal. Não só em Rotherham. Rotherham é apenas um pequeno exemplo de todo o amplo panorama das gangues de aliciamento. O Reino Unido não investigou porque, segundo o relatório do próprio governo, não de um blog de extrema-direita. Desculpa, querida, cala a boca. No Afeganistão, você nem poderia sentar aqui. Só demos essas liberdades a você e deveria reconhecer isso. Devemos assumir, demos essas liberdades. Porque se essas mulheres fossem... Olha, na Arábia Saudita, a Arábia Saudita só permitiu que mulheres dirigissem em 2019. Você sabia disso? Até 2019, as mulheres na Arábia Saudita nem podiam dirigir. Eu sei que é um grande passo e fico feliz que eles o tenham dado. Mas não é como se, de repente, depois de 2019, todas as mulheres fossem valorizadas e estivessem livres. Não. Talvez não seja uma boa ideia, olhando para essa mulher. 1.400 meninas foram estupradas em crimes motivados por questões raciais ou religiosas, como você preferir definir, porque tanto a polícia quanto as autoridades tinham medo de serem chamados de racistas e por isso não intervieram. Esse padrão se repete em todos os lugares com imigração muçulmana em massa. Isso ocorre na Alemanha. No Reino Unido, afirmamos que cerca de 90% das gangues de aliciamento são formadas por homens paquistaneses. E, do Paquistão, paquistaneses de Mitpuri, uma vila pequena e atrasada. Quando falamos disso, muitos outros muçulmanos dizem que é um problema paquistanês. Não é um problema muçulmano. Mas então, quando olhamos para a Alemanha, são os turcos. Quando olhamos para a Suécia, são os sírios.
Quando olhamos para a Espanha, são os marroquinos. É o mesmo na França também. Na França são os argelinos. O que está acontecendo? Então, basicamente, isso significa que não são necessariamente só os paquistaneses? A população muçulmana do Reino Unido, metade da população muçulmana do Reino Unido é do Paquistão ou de Bangladesh. Acho que metade deles é do Paquistão. E então, os outros 30, 40% são de Bangladesh. E o restante vem de vários lugares, Egito e outros países também. Na França, é formada principalmente por argelinos, muçulmanos de uma ex-colônia. Eles têm uma queixa legítima. Os ancestrais deles nos escravizaram. É hora de termos nossa vingança. Mesma mentalidade, pessoal. É a mesma mentalidade. Você nunca vai conseguir deixá-los felizes. A única solução é, desculpem, tentamos dar a vocês um lugar à mesa em igualdade de condições. Nós acolhemos vocês, abrimos as portas das nossas casas, dos nossos países e dos nossos bairros. Acabou sendo um erro. Voltem. Minha sugestão para você, América, é que você não precisa disso aqui. Não. Tire a lição do 11 de setembro, aprenda a sua lição com Orlando. Olha só, eles odeiam isso. Eles não estão acostumados a ouvir críticas, pessoal. Vá a um país muçulmano e diga isso. Você vai acabar pendurado em um guindaste. Vai, saia. O social. Bem, vou te dizer, eles não estão acostumados a críticas. São tão doutrinados e agressivos que não precisamos disso. Gente, não precisamos disso. Viu? Viu como eles vão embora quando não gostam dos fatos? As atitudes socialmente regressivas. Essas atitudes socialmente regressivas dos muçulmanos no Ocidente são horríveis. Absolutamente horrível. As pesquisas mostram que 52% dos muçulmanos britânicos acham que minha vida sexual deveria ser ilegal. Criminalizada. 39% deles. Eu queria. Estados Unidos, peguem ela. Por que você está indo embora? Peguem ela. Por que você vai embora? Não quer falar de números? Está com vergonha? Você está com vergonha. Você sente vergonha da cultura de ódio que cerca a sua religião, que oprime mulheres, mata homossexuais e comete atos indescritíveis de terrorismo? Ele nem sequer mencionou a pena de morte para apóstatas ex-muçulmanos. Que vergonha, Milo. Esse é outro ótimo ponto de discussão. Você sentiu vergonha disso? Existem 13 países onde a apostasia é punida com a morte, mesmo que essa pena geralmente não seja aplicada, e é por isso que as pessoas começaram a linchar apóstatas e blasfemadores, porque eles dizem, bem, nossos governos, mesmo que deveriam executar blasfemadores e apóstatas, não fazem isso por causa da pressão do Reino Unido ou da Europa e dos Estados Unidos. É por isso que vamos resolver isso com as próprias mãos. Por isso você vê muitos vídeos de linchamento do Paquistão, de Bangladesh. Não vi vídeos de outros países do Oriente Médio, mas são tão ruins quanto. Explique por que não há um movimento muçulmano global pela paz. Ela está dizendo, vai se ferrar. Porque eu não ouço, eu ouço muitas pessoas muito irritadas. Olha esse idiota lacrador. Ele estava, tipo, consolando ela. Por favor, não fique triste. Seu completo idiota. Deus. Eu desprezo esses lunáticos lacradores se afogando no mar de empatia. Reclamo sobre estatísticas que não conseguem refutar e raramente ouço muçulmanos condenando o terrorismo. Não, eles não estão. Ou se é algum dos farsas de crimes de ódio contra muçulmanos que temos visto com mais frequência recentemente. Isso acontece com frequência alarmante. Minha equipe e eu tivemos dificuldade para encontrar um suposto crime de ódio contra muçulmanos em campus universitário americano que não fosse falso. Eu vou te contar. Eu vou te contar sobre alguns deles. Uma estudante da Universidade da Louisiana admitiu que seu ataque foi completamente inventado. Ela inventou tudo porque liberais, alimentados constantemente por notícias falsas, cheias de ódio, acham simplesmente crível que apoiadores de Trump ataquem uma mulher muçulmana. Este é um caso raro da mídia mentirosa realmente admitir que um de seus casos de crime de ódio de estimação foi uma farsa. Normalmente, eles simplesmente seguem em frente rapidamente. Olha só isso. Nunca mais vamos mencionar isso. Yasmin Sawe, aos 18 anos em Nova York, inventou uma história semelhante. Afirmou que 3 homens a chamaram de terrorista, a atacaram e mandaram sair do país. Novamente, era mentira. Você ignora as correções e só presta atenção à indignação. Aqui vai outra, que não pode ser culpa dos apoiadores de Trump, pois ocorreu na Áustria. Uma garota de 14 anos disse ter sido atacada por homens brancos que tentaram tirar seu hijab em um trem, mas a polícia confirmou que tudo foi inventado. E um pouco mais perto.
Provavelmente foi ela. E um pouco mais perto de casa. Ainda estamos tendo problemas lá atrás? Tirem ele, derrubem. Eu acho. Acho que se você pegar a segunda à esquerda, o aeroporto fica logo ali. Coloque isso. Isso é bom. Na verdade, não. A gente não quer eles lá, quer? Na verdade, isso é meio problemático. Não pensei bem nisso. Boa. Essa foi boa. Foi esperto. E não é só que eles representam um risco de segurança, é que é uma cultura incompatível. Olha esse deputado britânico-paquistanês. Esqueci o nome dele, Ayub, eu acho. Iqbal Muhammad. Esse cara, olha pra ele. Ele está fazendo um discurso implorando à Câmara dos Comuns para não proibir o casamento entre primos, porque o casamento entre primos é fundamental para a fé islâmica dele, o que fortalece os laços familiares deles. É uma sociedade muito tribal, e é por isso que eles se mantêm unidos. É por isso que aqueles aliciadores, aqueles estupradores, eram tios e sobrinhos, irmãos, pais e filhos fazendo isso. E todos eles estavam acobertando uns aos outros porque todos são primos, todos são parentes entre si. Olhe para isso. Com casamento entre primos de primeiro grau. E concordo, isso é um problema. Existe e desculpe. Além disso, é um enorme peso para o sistema público de saúde. Essa é uma questão que precisa de maior conscientização. Para muitas pessoas, esse é um assunto muito delicado. E ao discutir isso, devemos lembrar que todas essas crianças que você está vendo são fruto de casamentos entre primos. Eu tento me colocar no lugar daqueles que talvez não sejam da mesma cultura que a nossa, para entender melhor por que essa prática continua sendo tão difundida. Estima-se que de 35% a 50% de todas as populações da África subsaariana preferem ou aceitam casamentos entre primos. E isso é extremamente comum no Oriente Médio e no Sul da Ásia. O motivo pelo qual essa prática é tão comum é que as pessoas comuns veem o casamento entre membros da família como algo muito positivo, algo que ajuda a fortalecer os laços familiares e coloca as famílias em uma situação financeira mais segura. Situação financeira mais segura, sim, às custas dos contribuintes. No entanto, como está bem documentado, isso não é isento de riscos à saúde para os filhos desses relacionamentos. Mas a gente não se importa com isso, né? Os contribuintes vão cuidar disso. É de graça. O sistema de saúde não é gratuito na Inglaterra? Então por que se importar se 1 ou 2% deles forem assim? Dos quais vão nascer fora do casamento. Em vez de estigmatizar aqueles que estão em casamentos entre primos ou que têm essa inclinação, uma abordagem muito mais positiva seria facilitar a triagem genética avançada para casais que pretendem se casar, paga pelo contribuinte. Vamos transar com nossos primos. Como acontece em todos os países árabes do Golfo Pérsico e de forma mais geral, implementar programas de educação em saúde voltados para as comunidades onde essa prática é mais comum. Quero dizer algo maldoso, mas não devo. Vou me meter em encrenca. Portanto, peço à Câmara que vote contra esta moção e encontre uma abordagem mais positiva para lidar com as questões causadas pelos casamentos entre primos de primeiro grau. Você está importando uma ameaça à civilização. Você está importando mais crimes, esfaqueamentos, estupros, pessoas de baixa qualidade, baixa qualificação, com ideias estrangeiras, culturas estrangeiras. E, além disso, você está realmente prejudicando a aparência da sua população também. Incluindo a saúde. Saúde. Eu não teria permitido eu não teria permitido isso. Riscos e as consequências dos conflitos modernos e do deslocamento de populações ao redor do mundo. Não tem como agradá-los, pessoal. E, de novo, nada pessoal. Acho que o que aprendemos após a morte de Henry de Goa é que todas as culturas se comportam como seres humanos. A autopreservação é o mais importante para qualquer cultura. A autopreservação é o instinto fundamental mais importante de humanos e outras criaturas. Algo natural. Esperar o contrário é tolice da sua parte. Então, esperar que eles vão se integrar e assimilar. E, aliás, nossos políticos de esquerda agora estão até dizendo abertamente que você não precisa se integrar ou assimilar. Nós amamos você do jeito que você é. Continuem vindo e fazendo suas coisas muçulmanas, mesmo que não combinem com valores ocidentais. Não nos importamos. Continuem vindo. Se alguém disser algo ou se opuser, vamos calar essa pessoa.
Elon Musk, Tommy Robinson e milhares de outros ativistas. Estamos sendo constantemente manipulados e ameaçados. Estamos sendo forçados a nos sentir culpados o tempo todo, que quando algo dá errado, eles nos culpam por criar divisão, espalhar ódio. Quando você simplesmente assiste a um acidente de carro em câmera lenta, está vendo esse trem indo em alta velocidade em direção ao precipício, à beira do penhasco. Não há ponte ali. E você sabe que, meu Deus, vai ser um desastre. E estamos assistindo isso em câmera lenta. Mas olha, sendo honesto, como eu disse, mesmo que nos ameacem ou queiram nos assustar, preciso ter cuidado com minhas palavras. Por isso tenho um programa especial chamado Behind Closed Doors, disponível atrás de um paywall. Você pode se tornar membro por apenas $2 por mês, a menor taxa que mantive propositalmente baixa para ter uma proteção extra. Porque você tem mais liberdade atrás de um paywall e pode falar não tudo, mas ao menos um pouco mais livremente. Porque quando o conteúdo está aberto ao público, fica muito mais fácil denunciar esses vídeos. E, obviamente, o YouTube também tem suas diretrizes de conteúdo adequado para anunciantes que precisamos seguir, o que é um ponto justo. Mas o mesmo YouTube permite que você fique um pouco mais à vontade atrás de um paywall. Então, se puder, tente se tornar um membro ou apoiador. Como disse, escolha a opção mais barata. Eu faço um programa toda semana onde falo com muito mais liberdade. E também tenho um grupo no Telegram. O link está na caixa de descrição, onde patriotas de todo o mundo ocidental se reúnem. Eles entram. Às vezes discutem, mas também temos muito em comum. Patriotas dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália e da Grã-Bretanha, todos entramos e compartilhamos ideias e notícias. E, sabe, a gente pode conversar. De novo, como é um grupo, você tem que entrar no grupo para poder fazer parte dele. Portanto, você tem mais liberdade. Porque, quando você transmite algo para o mundo todo, é aí que eles podem vir para cima de você com muito mais força. Enfim. Não tem como agradar eles, pessoal.